Luana e a Paula, nossas convidadas de hoje. Vamos falar sobre o tema de mulheres na marcenaria. Só que antes disso, eu gostaria de saber um pouco da história de vocês. Pode começar por você, Paula. Então vamos lá, eu sou Paula, tenho 34 anos, moro no interior de São Paulo, em Piracicaba. Entrei no mundo da marcenaria por um motivo assim, até um pouco triste, né? Eu tomei um calote de um marceneiro. E aí eu tinha que resolver o problema de fazer meus móveis. Aí eu chamei meu tio na época para me ajudar. E aí quando eu entrei ali, comecei como ajudante de marcenaria, aí ó, o cupim picou ali. Eu sigo hoje, tem 8 anos que eu trabalho na área de marcenaria, com várias outras frentes atuando hoje, mas marceneira há 8 anos. Virou uma paixão, né? Virou um calote que virou uma paixão. Uma paixão. Bom, né? Serviu para alguma coisa legal. Sim, Exato. com certeza. Que bom, muito bom ter você aqui conosco. E você, Luana, como foi aí sua história, sua introdução aí na marcenaria? Legal. Bom, eu sou Luana, tenho 36 anos. Não sabia que eu era mais velha que você, Paulinha. Jovem aí. Respeita. Eu adoro fazer essa zoeira, falar assim, sou mais velha que você, me respeita. Bom, eu tenho 36 anos. Eu comecei na marcenaria mais como um hobby, né? Eu sou publicitária de formação, sou daqui de São Paulo. E eu comecei muito com esse intuito de ter uma atividade extra, uma coisa que esvaziasse um pouco a cabeça, porque essa área que eu trabalho de marketing, ela é muito cansativa, muito computador, né? Então eu queria uma coisa manual e descobri na marcenaria um amor, uma paixão, assim, a primeiro corte, né? Comecei a fazer cursos mesmo, né? Fiz um curso numa oficina que dava aulas, assim. Comecei com marcenaria tradicional, ferramentas manuais. E aí fui evoluindo e acabei virando profissional, abri uma marca, né? Então hoje eu tenho a minha oficina, tenho a minha marca de marcenaria, onde eu crio peças autorais. E aí também crio conteúdo para a internet, porque nesse caminhar das coisas, eu compartilhava muito, né, desses momentos, do que eu estava aprendendo, das ferramentas que eu estava usando. E aí isso foi chamando um público e, enfim, estou aqui hoje... com uma gama de pessoas aí acompanhando um pouco desse trabalho, que agora virou um trabalho oficialmente, né? E além de produzir as peças, também tem essa parte de produção de conteúdo. Que bacana. Seja muito bem-vinda também. Obrigada pelo convite. E assim, com relação a mulheres na marcenaria, vocês enfrentam alguma dificuldade, algum tabu? Como que é pra vocês? Preconceito, assim, a mulher, né? Porque... Eu acho que hoje mais é surpresa, né? As pessoas se surpreendem, né? Tanto a gente passeou até no stand mesmo, né? Falando, sou marceneira. Não, mas você é a dona da marcenaria? Não, eu sou marceneira. Empresária também, né? Mas o que eu tô me falando aqui que eu sou marceneira. Eu acho que mais o susto, mas eu acho que depois que fala assim, entendi, então você faz mesmo as coisas, e aí abrem um sorriso. Eu acho que eu tive sorte de não ter, eu não sinto preconceito. Muito pelo contrário, encontrei grandes homens que me apoiaram na ideia de ser marceneira. Posso até ser uma exceção nisso, né? Porque eu já vi bastante das mulheres, a gente tem um grupo de mulheres na marcenaria que sofrem com algumas coisas. Mas eu confesso que eu não sofri tanto isso, acho que muitos homens abrem espaço, mas acho que a novidade, a surpresa da novidade é o que a gente sempre enfrenta, porque aí a gente tem que explicar que de fato a gente corta, de fato a gente pega as ferramentas e usa a mão na massa, né? Exatamente. E inclusive vocês se conheceram nesse grupo, né, de marcenaria? Exatamente, Exato. A gente vem da união desse grupo e a gente participou de uma feira juntas, né, se conheceu nessa feira juntas. Bacana. Aí depois a gente já participou de churrasco junto e tudo mais. Agora a gente já Temos um grupo de mulheres marceneiras no Brasil. já convive bastante aí. Eu acho que tem esse lado, né? As pessoas, elas ficam muito surpresas, né? Ao ver, assim, mulheres, e principalmente mulheres fora de estereótipos, né? Porque muitas vezes, daí, quando a gente fala de mulher na marcenaria, eles esperam ver uma caminhoneirona, assim, naquele termo bem pejorativo, né? Muito... com roupas muito tradicionais de marceneiro. E a gente é a gente, assim, né? Cada uma no seu estilo, cada uma no seu... Então, dá um pouco dessa surpresa, assim. Eu também... Né, O pessoal assusta muito, né? Assim, eu, por exemplo, a galera fala muito da minha unha, que tá sempre feita, né? Eu falo, é isso, gente, eu sou assim. Vaidade, né? Assim, essa unha tá assim. Tenho meus truques. Mas é engraçado, assim. Agora, é isso, assim. Eu também acho que eu tive a mesma sorte que a Paulinha, assim, da gente até ter sido acolhido muito por pessoas desse mercado que já estão aí há mais tempo, né? Que super acolheram a gente, as outras meninas também que participam com a gente, que a gente conhece, outras que a gente não conhece. Mas eu acho que, por outro lado, tem um tabu ainda, né? Eu recebo muito comentário, muita gente me escreve dizendo assim, nossa, você me inspirou, eu achei que eu não podia.
ou coisas desse tipo, né? Ou, nossa, eu nunca tinha visto, ainda escuto isso. Nossa, nunca vi uma mulher na marcenaria, tem um monte, né? Então, eu acho que ainda tem esse elemento de ser uma área que é muito caracterizada pelo masculino, né? Mas, num geral, assim, eu acho que eu fui bastante bem acolhida e a gente acho que faz muito esse trabalho de incentivar mesmo, né? Que outras mulheres, se têm vontade de fazer, seja como hobby, seja como profissão, para que elas realmente sigam, verdade, né? A construção civil em si é um público muito masculino, né? Agora que a mulher está sendo mais inserida, mais corajosa, mais curiosa. Isso que é legal, a representatividade que a gente tem quando tem canal do YouTube ou, né, aparece muito mais, você acaba te dando esse start e outras pessoas falam, poxa, tem mais gente que faz. Quando eu comecei a procurar outras mulheres que faziam, assim, era bem raro há 8 anos atrás. Hoje já tem muito mais, porque essas mesmas... né? Aumentou muito. Exato, essas mesmas mulheres no início que começaram a filmar e expor e tudo mais, trouxe uma outra galera, né? Então tem curso só de marcenaria só para mulheres, e aí você consegue... E é muito legal, o espaço da construção civil, acho que abrindo para mulheres, a gente tem uma falta de mão de obra que é em qualquer mercado, e eu acho que a mulher achou uma oportunidade de ter uma nova profissão na construção civil, porque a gente também é capaz de fazer, né? A ferramenta, ela é pesada e perigosa para todo mundo que não usar com cuidado, né? Então, quando você tem instruções de bom uso de ferramentas, você pode fazer qualquer coisa em qualquer área, né? E é muito sobre técnica, né? Aquilo que a gente sempre fala, assim, muita gente pergunta assim, nossa, mas você tem força para usar aquelas ferramentas pesadas? E aí a gente sempre fala, né? É muito mais sobre técnica, sobre isso, de saber usar, ter uma ferramenta de qualidade, né? E tudo mais do que realmente força, né? Então, no fim das contas, é literalmente muito igual, né? Eu acho que são poucas as diferenças, assim, literalmente mecânicas para uma mulher, né? Sim, com certeza. A gente sempre que a gente faz algum cursos, né? Aprende a fazer um corte-tempero, por exemplo. Tudo que nós fazemos, né, voltado para o consumidor, sempre o público feminino é mais presente. Ele sempre quer estar mais presente porque ele quer sempre aprender. Porque ele não quer ficar dependendo do marido, do companheiro, de qualquer que seja, né? Essa autonomia, né? Eu acho que cada vez mais a gente tem conseguido mostrar para as mulheres que a gente tem autonomia para qualquer coisa, em qualquer área, né? Especialmente nessas em que a gente foi ensinada, né? Não é natural. A mulher, ela é proativa por si só. Sim. Mas a gente foi ensinada a determinadas coisas são para vocês, outras não são. Sim, estereótipos, né? Exato. Então, quando a gente começa a quebrar um pouco esse padrão, né, de mostrar que, olha, eu posso sim pegar uma serra elétrica, né? Os meus amigos até brincam comigo, falam assim, nossa, você é a minha amiga que eu menos encrenco porque eu sei que você tem uma serra elétrica. Mas é isso, né? Isso traz um empoderamento da gente entender que a gente tem essa inteligência, a gente tem essa capacidade de conhecimento técnico, né? Porque não é só pela graça do negócio. A gente realmente entende tecnicamente do que a gente está fazendo, do que a gente está usando. E às vezes tem que mostrar até mais, né? Você tem que mostrar mais tecnicamente do que você sabe. Em algumas situações raras, elas que você sabe. Quando vai fazer algum tipo de compra, por exemplo, eu vou comprar uma ferramenta. As pessoas, elas perguntam assim, ficando do, mas será que você sabe a diferença de torque, de amperagem, disso ou daquilo? Ou pra que você... Isso, inclusive, foi mencionado ontem, né, pela Joelma. A Joelma falou exatamente a mesma coisa. A gente tem que ficar provando, nós mulheres temos que ficar provando, né, a todo instante que a gente sabe de um determinado assunto, de um determinado tema. Aqui na feira mesmo. A gente tá provando com muito orgulho, com muita maestria, e aí a gente vai começar a dominar vários mercados aí. É isso. Aqui na feira mesmo, eu tava dando uma circulada e aí uma hora eu parei, assim, tava olhando umas tupias, né, de um outro stand, e aí um moço, um vendedor virou e falou assim, isso é uma tupia. Aí eu falei, eu sei, eu uso bastante, inclusive essa daqui, qual que é a amperagem dessa bateria? Aí ele ficou assim, uma cara assim de surpresa, você trabalha com isso? Eu falei, sim. Paradigma. Aí, então, acho que tem sempre essa coisa, né, a gente tem que dar uma certa carteirada às vezes, porque o pessoal ainda não associa automaticamente que você pode ser um profissional dessa área, mas eu acho que é legal, assim, a cada ano, não sei se acontece o mesmo com você, Paulinha, mas eu percebo que a cada ano a resistência no sentido de as pessoas ficarem muito surpresas vai diminuindo, assim, né? Então, quando você fala já de primeiro, antigamente eu lembro que eu tinha que explicar e contar e falar. Vai se acostumando com essa nova realidade. Agora, quando você fala uma vez, fala, eu trabalho com isso, eu sou marceneira, fala, olha, que legal. Então, peraí que eu já vou te explicar, sabe? Então, acho que
vai melhorando com o tempo. E até as marcas, a própria Inreal, olhar e falar, cara, o público feminino existe, vamos dar voz a elas também, de estarem aqui, de mostrarem que elas usam ferramenta, que sabem. Isso é muito importante, porque isso impacta de uma forma do Brasil inteiro, mais do que a gente fazendo de forma individual, né? Mostrando que tem é o que eu falo, ferramenta ela é perigosa para todo mundo que não sabe usar, né? Então, mostra ali, você tem acesso, tem um treinamento, você tem como fazer, não tem por que diferenciar, né? Por exemplo, se você entrar na internet mesmo e procurar vídeos, você vê cada vez mais o público feminino ensinando o modo de usar. Exatamente. Uma ferramenta, explicando como monta aquele produto. Você vê cada vez mais elas ativas nesse segmento, né? Não só nesse, em vários, né? Hoje a mulher está presente na construção, na marcenaria, na mecânica. Exato. As mulheres mecânicas não têm e trabalha de forma, às vezes, melhor que o homem. Porque assim, ela é mais detalhista, ela vai mais pelo detalhe, não em escala, eu quero terminar mais rápido, eu preciso ganhar. Não, ela vai ter detalhe e entregar um bom resultado, né? Um bom trabalho. Em alguns casos a gente entrega e finaliza. Porque você não está pensando assim, quero terminar rápido, quero pegar outro serviço. Não, você quer entregar com maestria, né? Você fez, eu quero entregar e ter um... E tem o olhar feminino que faz muita diferença. Por exemplo, quando a gente vai fazer a casa de um cliente, assim, como a gente pensa na limpeza, se o móvel foi projetado, a gente fala, olha, mas você lava muita roupa, não lava muita roupa, você usa mais esse ambiente, você não usa, porque a gente também tem esse lado de cuidar da casa que já vem natural e infantil, e a gente traz isso para o nosso profissional, e isso faz muita diferença, porque antigamente o marceneiro ele fazia o que ele queria na sua casa, né? E nem sempre o que a ideia que ele tinha era de fato o que é usual, por exemplo, numa cozinha, né? Então, o olhar feminino dentro de uma obra faz toda a diferença. Até mesmo a limpeza. Poxa, tem cliente que já falou pra mim, poxa, você me deixou a cozinha mais limpa do que eu deixei pra você trabalhar. Né? Porque é o olhar feminino de você, poxa, eu tô aqui trabalhei o dia inteiro. Você chega o cliente... detalhes, né? Aí você vai abrir o armário, tá cheio de pó, porque a pessoa não aspirou, não passou um pano. Então, é um olhar, por exemplo, pra mim é regra. Eu não saio da casa do cliente, se a casa estiver suja. Você enxerga o que o cliente vai enxergar, né? Nossa, Paulinha, vou te contratar, hein? Você vai dar uma faxina lá em casa. Pagando bem? Te chamo só pra trocar uma portinha de armário assim, aí você deixa disso, aí você finaliza a pia também. Mas é isso, né? Tem esse mas é olhar verdade. que é diferenciado, sim. E tem outras questões que mulheres na marcenaria fazem diferença. Por exemplo, você vai atuar na casa de um cliente que tem filhos pequenos, é muito mais chance dela permitir que você trabalhe sem ela estar presente do que não. São pequenas coisas, por exemplo, 90% do meu público é feminino. Não porque eu só atendo mulheres, mas pelo conforto de ter uma mulher trabalhando dentro de casa. Existe uma linha de confiança, gera-se uma confiança nesse sentido, né? E eu acho que até tem um pouco desse lado, assim, né? Essa confiança até por conta de, enfim, acho que tem um pouco disso, o mercado de marcenaria desse lado masculino, como você mesmo passou pela experiência, né? Muita gente tem experiências ruins, né? Com essa coisa de ou atrasar, ou falar que precisa de uma coisa que não precisa, né? Enfim, acho que está mudando muito, né? Acho que cada vez mais os homens também estão melhorando a sua atuação, entendendo que senão eles vão perder mercado mesmo, né? Mas tem um pouco dessa visão. Então tem tanto esse lado dessa segurança, mas quanto essa confiança de tipo, ela não vai me enganar, ou ela não vai querer fazer um projeto mais caro do que o que eu realmente preciso, né? Acho que tem um pouco desse olhar. E eu vejo muito também, assim, o quanto a gente também ensina as pessoas comuns que não são, né, não trabalham nessa área, mas a entenderem melhor, a cobrarem melhor aquele serviço, né? Então, eu, pelo menos, assim, eu gosto muito de explicar um pouco, né? Eu não trabalho com mobiliário, eu trabalho com peças autorais, utilitárias, mas eu sempre gosto de explicar, assim, né? Normalmente eu trabalho com madeira maciça. Eu sempre mando, assim, sabe, um lembrete de tipo, como que você conserva a tua madeira? Por que essa madeira vai mudar de cor com o tempo? Uma orientação, né? Uma orientação. E muita gente me dá esse feedback, fala, nossa, que legal, porque daí eu, além de tudo, ainda aprendi um negócio. E acho que com Paulinha deve acontecer a mesma coisa, porque é isso, né? Ela não vai largar uma obra. Poxa, você não pode passar isso na MDF que é amarela, né? Você não vai livrar. São orientações que às vezes passam batido, não é nem maldade ou não, falta de treinamento, mas são coisas que a gente vai observar. Eu sei se meu móvel amarelar o quanto ele vai me incomodar. Então, já faz parte ali do checklist de avisar o cliente como você vai fazer a limpeza. Então tem certos cuidados que a gente que faz muita diferença, assim. E na verdade é uma educação de mercado que está acontecendo para todos. Hoje quem não for profissional tá fora, né? Essa é a regra, né? Você tem que ser profissional, você vai. Você vai num cliente, você tem que ter ferramenta boa, você tem que cumprir prazo, você tem que deixar organizado, limpo e funcional. Eu acho que tem um... Ele olha desde o momento que você entra com as ferramentas, né? Vê quais ferramentas você trabalha,
ver até como que está sendo cuidada com a ferramenta, né? Tem cliente que Exato. você não costuma fazer instalação em casa, mas tem cliente que pira na ferramenta. Tem cliente que, deixa eu ver isso aqui. Nossa, pra que serve isso daqui? Tem cliente que adora ver isso. E aí você chegar, pôr numa bancada, proteger um chão, colocar as ferramentas em cima de um lugar. São olhares que vem um pouco... Exatamente. Trabalho, né? Exato. É um olhar de cuidado que você tem, que tem um pouco feminino. Tem muitos homens, obviamente, que fazem isso, muitas marcenarias de alta qualidade que fazem isso. Mas isso vem da mulher ir lá e falar, poxa, você vai deixar a sua ferramenta em cima daquele móvel laqueado ali do canto, né? Poxa, protege, né? Então tem um olhar de... E assim, a gente é multi, né? Tarefa, né? A gente faz várias coisas ao mesmo tempo. Isso também dá uma vantagem de mercado aí. Né? Porque a gente consegue fazer compra aqui, atender ali, fazer uma... A gente vai dando conta de usar aqui tudo ao mesmo tempo. Tudo ao mesmo tempo. Então tem vantagens, mas é um mercado riquíssimo, estamos crescendo muito. Mulheres na marcenaria estão crescendo muito. Eu aposto muito nesse mercado, eu acho que, na verdade, grande parte do... Eu trabalho com planejados, as mulheres vão impactar muito futuramente nos planejados, assim, por questão de mão de obra mesmo. Não tem mão de obra e a mão de obra masculina não está se formando. Então, a mão de obra feminina é uma nova mão de obra que vai entrar principalmente para montagem e instalação de planejados. Né? Vai ganhando força, né? Porque hoje em dia também é um pouco mais difícil, principalmente os homens se interessarem por coisas mais braçais, né? Então vai ficando um pouco escasso. Eu acho que vão tendo nichos também, né? Vão surgindo nichos diferentes, porque à medida em que a gente tá na internet falando sobre, à medida em que a gente tá trazendo o mesmo serviço que já sempre foi feito, mas com muito mais qualidade, com ferramentas novas, com tecnologias novas, esse tipo de coisa, as pessoas também vão se interessando em ter acesso a isso, né? Então eu acho que é um mercado que ele vai se expandir, eu acho que as mulheres cada vez mais vão fazer parte desse crescimento, e a gente tem muito esse trabalho de também ir democratizando o acesso a esses conteúdos, a essas facilidades que a gente vai tendo, né? Então... Eu atualmente, eu não sei se vocês sabem, eu empreendo a Marcenaria, que é um curso sobre gestão e informação de preço em marcenaria. E a gente tem, surpreendentemente, um público bem alto feminino, assim. Não que são marceneiros, são donos de marcenaria, então são 500 alunos desse curso. E, assim, um percentual altíssimo de mulheres que estão ou no comando, né? Ou, de fato, indo para a marcenaria, assim. Mas é um público que vem entrando muito forte. Eu tenho uma pesquisa do Sebrae, que ela é bem interessante, que ela fala assim, 25% dos CNPJs do Brasil de marcenaria são mulheres. Quando eu faço palestra... Então, é legal, mas quando eu faço palestra, eu faço muito palestra sobre gestão e informação de preço, aí eu falo assim, não se iludam, nós não somos 25% do mercado, mas significa que 25% dos homens quebraram estão usando nossos nomes. Então, quem comanda hoje a gestão, e é fato, assim, a gente não tem uma representatividade ainda muito grande como, de fato, marceneiras, né? Como sócias, ok. Mas acontece muito isso no mercado. Por que a mulher aceita mais entrar nesse mercado? Porque quando você já coloca a tecnologia, já vem uma pré-furação para você usar dispositivos, usar uma ferramenta diferente. Os mais antigos da profissão, eles têm uma rebeldia para o novo. Sim. Né? Então, se você lança uma ferramenta nova muito melhor, essa resistência acontece. Por exemplo, a trena para trena laser. Cara, quem vai fazer medição hoje não faz com trena laser, não faz sentido. Mas tem uma mão de obra mais antiga que não, isso não funciona, isso não presta, isso não vai medir certo. E aí, quando você coloca um novo mercado, então uma nova mão de obra, que é essa mão de obra feminina, a leitura é diferente. Poxa, por que eu vou ficar me matando de medir 2,70 aqui se eu posso pôr no chão e apertar um botão? Então, a dinâmica do aprendizagem é muito diferente, muito mais rápido. Os profissionais antigos, eles têm resistência ainda às coisas novas, né? Ao novo, né? Não é? Exatamente. Eles preferem aquela trena que é dobrável, E tem que... fitas, né? Eu acho muito que a gente útil, né? Muito útil, mas tem coisas que... Você tem que se modernizar. Exatamente. Até pela própria agilidade, né? Eu acho que eu comecei com ferramentas manuais, né? Me mantive assim por muito tempo, até por possibilidade mesmo de comprar. Mas eu vejo hoje, assim, antes eu tinha muito essa cabeça de tipo, não, eu sou uma marceneira tradicional e eu quero... E não, na verdade a gente precisa evoluir, tanto para que a gente possa realmente evoluir naquilo que a gente faz, para que a gente ganhe mais tempo, para que a gente ganhe escala, né? Então, se você quer levar, assim, a não ser que realmente seja, nossa, eu quero fazer só coisas usando uma ferramenta super manual, clássica, existe esse nicho, né? Mas quando a gente se moderniza também, a gente não deixa para trás, a gente não deixa de honrar aquele conhecimento antigo, né? Aquela técnica antiga, mas por que não modernizar, trabalhar com ferramentas que vão facilitar? Porque é isso, né? Acho que essa é uma grande diferença também que eu venho notando, que a Paulinha pode dizer muito isso, assim, né? Quando a gente
tem as ferramentas corretas, quando a gente entende da tecnologia, eu acho que isso também é uma outra coisa, né? As mulheres estão cada vez mais interessadas em tecnologia, em ferramentas, né? Que era uma coisa que não fazia parte do nosso universo até então, e usando isso com muita maestria. Então, eu também, assim, eu comecei a modernizar a minha oficina com ferramentas elétricas e tudo mais, e eu não deixei de fazer a minha marcenaria artesanal por isso, eu não deixei de fazer, usar técnicas que eu conheço lá da Itália antiga, do Japão antigo, mas usando a tecnologia. Então, isso me permite ter um melhor acabamento, me permite ter uma melhor infraestrutura para fazer, eu gasto menos tempo, né, para fazer, às vezes, uma peça que eu demorava 3 dias para fazer, eu consigo... A única coisa que você não compra de volta, né? Passou, Exato. passou, né? A gente faz contagem ao contrário, né? Quanto mais tempo você vive, quer dizer, menos tempo de vida, né? Menos tempo de vida, exatamente. Então, é o valor ganhar... de você trocar o seu tempo por aquilo que... Exato, ganhar esse tempo é essencial, assim, né? Então... A ferramenta ela é essencial, né? Igual a gente falou, na tecnologia. Hoje o futuro é as ferramentas da bateria, né? Então... Estão cada vez menos sendo usadas e estão deixando de ser usadas para ser usadas as baterias. Porque você pega, por exemplo, nós temos serra de esquadria bateria. Para você fazer um trabalho no cliente... Exato. Imagina. Você levou, chega lá, ele não ligou a parte elétrica ainda. Você vai lá e faz a sua parte tranquilamente. Hoje você tem a possibilidade. Você tem o martelete e a bateria. Exato. Facilidade. Não, e isso muda muito, né? Assim, eu lembro quando eu comecei a montar a minha oficina é bem pequenininha, e aí eu tive que fazer toda uma reforma nela para poder botar a instalação, porque é num prédio antigo, então eu tive que fazer toda uma reforma para colocar tomada. E agora, hoje em dia, agora com as ferramentas que eu tenho usado a bateria, eu já não preciso mais carregar a bateria. E aí, quando tenho alguma ferramenta, às vezes, que não é a bateria, eu já fico até estranhando. Eu já fico, meu Deus, onde que eu vou botar aqui? Em que tomada que eu vou ligar isso, né? Porque já exige toda uma logística. Então, toda essa tecnologia também traz essa possibilidade, né? Você tem que se preocupar com o quê? Extensão. Onde tem um ponto de energia? Qual que é a tensão? Não, e se às vezes você não quer cortar ali dentro do quarto que você tá fazendo, você pega a ferramenta, vai lá no quintal, sujar o quintal, né? Se você tem ali, você tem que tirar, enrolar a extensão para ir lá fora. Hoje não faz nem sentido, né? Não faz nem sentido. Fora a segurança também, né? A gente citou isso no primeiro episódio lá, sobre segurança nas obras, né? Hoje você fazer uma manutenção, por exemplo, no telhado, telhado de metal. Se está decapado o fio, pois é. Não está o risco. Fora que até vocês... Não, e alcançar, né? Tropeçar no fio, se enroscar. Então gera tudo. Por exemplo, hoje quem faz construção de container, essas construções de container, eles não autorizam mais o uso de ferramentas elétricas por segurança. É por questão de risco de choque, né? Exato. Decapar um fio ali, um fio decapado, você está exposto ao risco. Sim. É segurança, né? E a potência também das máquinas hoje em dia, né? Porque antigamente, né, quem testou as primeiras máquinas a bateria fala, não sei, né? Mas, meu, você pega hoje não tem comparação. Não tem nem comparação. Mudou totalmente. É que nem ali, o pessoal vê várias parafusadeiras ali e fala, é tudo igual. Não é igual. Se você acha igual, é porque você tá usando pra coisa errada. Você tá fazendo alguma coisa errada. Exatamente. Porque faz muita diferença você ter a potência da bateria pra você parafusar um móvel, montar um móvel com um parafusinho, sei lá, um 440 e colocar um 880 na parede. Faz muita diferença. Muita diferença. E pra mim, assim, a coisa que eu tô mais apaixonada, tinha até comentado com a Jéssica, é a coisa do intercambiável. Sim, praticidade. Porque aí, gente, isso aí pra mim, assim, ó, ganhou meu coração, porque é isso também, né? Uma bateria, acabou, você leva todas as máquinas. Já leva tudo pronto, é um carregador, menos espaço. E aquilo, né? Nem sempre você vai usar a máquina ao mesmo tempo, né? Sim. Então você consegue meter uma bateria para 2 máquinas, você não vai usar, normalmente não usa ao mesmo tempo, né? Então é a isso. questão da sustentabilidade também, Sim, né? Com certeza. A bateria também vai muito para esse viés, né? A sustentabilidade e custo também, né? Hoje, se você pegar o preço da ferramenta, ela agrega muito valor à bateria. Então, se você tendo uma bateria nas suas próximas aquisições, você compra somente a ferramenta que você já tem. Sim. Quando Exato. você não economiza lá no processo final, que você já tem todas as ferramentas, né? E a sustentabilidade também é importante. Não, e quem trabalha com construção civil hoje, e aí vou falar marcenaria, puxar, né, pra gente, que é o que a gente faz na Planejados, não tem como você trabalhar sem máquina, não. Aquela propaganda tem uma marcenaria com computador e uma parafusadeira é bem ilusório. Você tem que ter muita ferramenta, porque é na obra que você vai arranjar os problemas, né? E aqui, por exemplo, várias portáteis. Tem que pensar em a meia esquadria, você tem que levar uma esquadrejadeira, você tem a serra de bancada ali que é portátil, você tem as coisas, tem que levar isso. Sim. Isso aí é tempo de você não ter que voltar na obra, às vezes, para fazer um cortinho, um ajustezinho. Você demanda para voltar na oficina. Isso é tempo.
faltou 1 milímetro, volta de novo. Aí é um tempo que não é calculado, então as pessoas elas não conseguem entender o valor do investimento nesses casos, né? Porque se você não calcula o tempo que você demora no processo de ida e volta, de refazer e tudo mais, se você coloca na ponta do lápis o investimento de máquinas, a alegria da minha vida foi o dia que eu descobri Você até comentou agora, gente. Não, fugiu agora. Martelete. Martelete. Poxa vida, o dia que eu furei. A primeira vez que eu furei a parede com martelete, eu falei, gente, como assim ninguém tinha me falado que eu precisava ter Ninguém essa me máquina contou isso antes, né? Não, porque uma coisa é você parafusar aqui no peso do corpo, outra coisa é você parafusar um negócio aqui no alto, né? Tendo que fazer força. Não, ela facilita demais. Eu uso muito lá na minha oficina, mas para colocar as minhas coisas, né? Porque como minha oficina é pequena, eu preciso muito de espaço aéreo. Então eu pego a minha lá e falo, gente... Não, é vida, é vida. Você aprende a usar a ferramenta gostoso, certa no né? momento certo. Sim. Faz toda a diferença. Citando, né, da evolução, né? Citou agora há pouco da trena, né? Se você fazer um projeto com o seu cliente, fazer um orçamento, você vai fazer com uma trena. Dependendo do tamanho do espaço, tem que levar mais uma pessoa. Tem. Porque lá na ponta, quem tem que segurar pra você? No pé direito, você já tem que ter alguém para não passar vergonha, né? Aí você vai medir a altura na parede, mas você tem que ficar esticando. Dependendo da qualidade da trena, ela quebra. Aí você vai fazer um orçamento, vai um cidadão lá com a trena toda ferrada. Aí chega alguém com um tablet, uma trena laser e faz ali, vai batendo papo fazendo a medição. Não, e fora que a tua margem de erro também, né? Porque é isso. A gente sempre... E o valor que o cliente coloca, né? Fala, poxa, Exato. acho que eu vou confiar muito mais nessa medição aqui do que nessa aqui, né? Exato. A tecnologia tem muito menos erro humano, né? O custo, né? Por exemplo, você vai com mais uma pessoa. Então você tirou ela do trabalho dela para te ajudar num orçamento. Exato. No final, às vezes, você não vai fechar aquele orçamento. Mas você pagou... Mas você tem um tempo. Vai ter que pagar, exatamente. Então, você elimina uma mão de obra que poderia estar sendo valorizada em outro momento, você faz sozinho. E isso faz muito sentido quando a gente fala de mulheres na marcenaria. As boas ferramentas e as ferramentas certas é que vão fazer diferença da qualidade de trabalho. Né? Hoje a gente pensa, poxa, qual é a potência que eu preciso para o tipo de máquina ou serviço que eu faço? Porque tem a questão do peso. E é óbvio que pesa. Os homens, eles são mais fortes que a gente, fisicamente, são mais fortes que a gente. Então a gente tem que adaptar para a realidade. Porque, por exemplo, montar a caixaria de planejado o dia inteiro é cansativo se você estiver trabalhando com uma 20 volts. Sabe? Você tem que ter uma 12, uma 18 ali. Então, você tem que fazer adaptações das máquinas. Precisa entender. E é muito importante isso para as mulheres, para conseguir, para as mulheres, para os homens também, mas principalmente para as mulheres, de achar as ferramentas que vão adaptar à sua pegada, vamos dizer assim, né? Isso faz muita diferença. Sim, de um modelo para o outro. A ergonomia. Nossa mão é menor, né? Exatamente. Tem algumas Tem até questões. uma brincadeira, assim, que o pessoal fala assim, foi uma piada interna, na verdade. Se eu pudesse, a gente queria fazer todas as ferramentas rosa. A gente falou, gente, não, a gente não quer ferramenta rosa, a gente quer que vocês pensem na ergonomia da gente pegar a ferramenta e conseguir usar, porque, óbvio, a nossa mão, ela é menor, ela vai ser mais delicada, né? Talvez até tenha menos força, mas a ergonomia vai ser importante. Então, não é o rosa, Às vezes é o olhar de quem vai usar. Exatamente. Às vezes a altura de gatilho, né? Esse tipo de coisa, grossura, né? Então tem uma série de coisas. Das nossas ferramentas é a ergonomia. Ela é mais slim, ela encaixa melhor na mão, você sente um conforto na hora do uso. Isso é bacana, a gente reforça sempre isso. A pessoa, quando sente a pegada da nossa ferramenta, fala, nossa, aqui eu sinto melhor a pegada. Parece que não, são mas é todo um leves, né? estudo, né? Sobre a pegada da ferramenta. Eu já vi pessoas manuseando outras ferramentas e depois fica tudo marcado, dá calo na mão, porque não tem aquela ergonomia, aquela pegada legal. Eu já deixei de comprar ferramenta por causa disso. Eu de também. não ter ergonomia de pegada. E é óbvio, principalmente ferramenta que dá tranco. Sim. Uma Precisa, tubia, ferramenta que dá tranco, você tem que sentir firmeza, que senão não... Pegada boa. Porque a gente sabe o risco que é, né? São ferramentas de corte. Exatamente. Eu, às vezes, a minha mão, às vezes, dependendo da ferramenta, a área que sai o vento do motor, a minha mão fica em cima, esquenta. Eu já deixei de usar um monte de ferramenta por causa disso. Não, Sério? Deixei, porque é isso, né? Às vezes o tamanho, então... Por isso que eu acho também interessante essa coisa, né? De quando a gente se conecta com marcas, assim, porque tem um pouco disso também, né? Eu tenho muito isso, assim, as ferramentas da Enel, já puxando uma sardinha, né? Mas é verdade, assim, porque aqui as pode ferramentas falar da da Enel, eu sempre... Elas cabem bem pro meu jeito de trabalhar, assim, sabe? Então, eu sempre acabo gostando muito, porque eu sei que vai caber, eu sei que vai... Eu tenho uma lixadeirona, assim, que ela é um pouco mais... Né? Ela é uma rotorbital grandona. E eu nunca achei uma que eu conseguisse ter o tamanho certo pra mim, assim, porque eu sou pequena. Então, pra mim, ela precisa ter uma pegada mais leve, ter uma ergonomia melhor. Então, aquela ali pra mim foi assim. Eu falei, nossa, achei, finalmente. Então, acho que a gente também vai se conectando um pouco com as marcas que
né, às vezes vão ter ali um jeito de fabricar diferente, né? E deve ser um novo feedback para vocês também, né? Porque não era um feedback que vocês ouviam, né? As mulheres falando, olha, poderia ter uma pegada mais assim. Isso, todas as ferramentas, ela é pensado no profissional. Você pegar, por exemplo, nossos martelos, ele tem onde você fazer a lubrificação certa, ele precisa abrir a máquina inteira, já tem um lugar certo, só abrir uma tampinha. Trocar as escovas, já tem o lugar certo, precisa abrir a máquina inteira. Perfeito. A pegada, né? Cada detalhe é pensado também no profissional. Emborrachamentos diferentes, né? A gente fala o soft grip, né? Que é toda aquela parte preta, é tudo emborrachado, né? Porque pensa no conforto. Porque o operador, imagina o dia inteiro manuseando a ferramenta que não te dá um conforto. Chega no fim de dia, você não aguenta mais. Ao final da semana, você já não está conseguindo trabalhar mais, né? Aí, e é isso, tem que ter a ferramenta certa para o trabalho certo. Isso vai fazer toda a diferença. Igual a gente citou no outro episódio também, a respeito das ferramentas, né? Quando nós abrimos nossa unidade de conhecimento, nosso showroom móvel, aquele monte de ferramentas, o pessoal se encanta, fala, nossa, quanta ferramenta. Porque cada ferramenta, tantos treinamentos, a gente fala, cita bastante. Se nós temos tudo isso, porque cada uma é destinada para um trabalho. Vai ter uma função. A gente quer ter uma gama grande de produto, falar que nós somos grandes. Não. Tudo é pensado no profissional que vai utilizar para o momento certo. Uma parafusadeira mais leve, como uma marcenaria, ferramenta mais pesada, porque eu para usar uma madeira mais bruta. Uma carpintaria, o cara tá lá furando um negócio de 40 centímetros. Uma parafusadeira de 12 volts, não vai ter como, exato. Então, assim, exato. tanto que nós temos a nossa websérie, né, Jéssica? Que a gente fala das diferenças das ferramentas. A diferença de impacto do martelete, a diferença de impacto de uma furadeira, o impacto de uma parafusadeira, o impacto de uma parafusadeira de impacto. E eu acho que isso também é uma coisa que a gente, assim, não sei, né? Aí aqui posso ser julgada pelos homens, mas eu acho que mulher também é um pouco mais conectada com isso, assim, né? Tanto pela parte de conforto e de praticidade e da própria utilidade técnica da ferramenta, mas eu percebo, assim, eu ouço muito mais as amigas, assim, da área perguntando tecnicamente sobre a ferramenta, isso aqui serve para isso aqui serve para aquilo. Enquanto eu já vejo os homens mais assim, eu pego essa furadeira aqui, eu uso ela meio pra tudo e... Essa serra aqui já uso pra tudo. Já dá um jeito. Eu já tô acostumada a fazer isso. Acho que na área da marcenaria a gente tem muito do improviso, assim, né? Óbvio, não dá também pra gente ter todas as coisas detalhadinhas, então a gente acaba sempre adapta as ferramentas, né? Usa uma ferramenta que é pra uma coisa pra outra e tal. Tem uma discussão sobre segurança, tá certo ou não tá, né? A gente sempre fala muito sobre isso. Mas eu acho que a gente tem esse cuidado, assim, e aí fora de gostar, né? Porque qualquer tecnologia nova que facilite a nossa vida, a gente prefere. Então, eu acho que isso também é muito bacana, né? Quando a gente tem a possibilidade de ter uma coisa específica para cada uma, aí melhor ainda. E acho que não tem ninguém na área, vocês não devem conhecer ninguém, nem de marcenaria, nem da construção civil, que não é apaixonado por ferramenta. Nem precisa, mas achei bonito, gostaria de ter, né? Assim, né? Eu tava falando para ela, esses 6 meses... Desse ano eu não estou atuando como marceneira, porque eu estou na frente de outros projetos da parte de educação. Mas esses tempos atrás eu fui numa loja e tinha um grampo de R$1,40 e R$1,60. Comprei, né? Eu falei, mas por que você está comprando? Você nem está instalando. Não, mas uma hora eu vou precisar disso daqui. A gente vai Eu não sabia que eu precisava até ver que ele existe. Aí agora eu preciso. É igual você passando as ferramentas aqui. Você olha e você fala, gente, eu nem sabia que isso existia, mas faz muito sentido. Né? Para fazer aquilo ou aquilo outro. Que é o bom da feira, é isso, né? Porque nem sempre a loja está expondo tudo que vocês têm. Né? Então você olha e você fala, cara, eles tinham isso. Exato. E a gente fica maluca, né? Querendo tudo. É igual eu falei, quando a gente abre nossa van lá, a pessoa fala, nossa, eu queria uma van dessa, porque eu tenho tudo na mão. Então. Já ter tudo em mãos, né? Exato, uma oficina completa, portátil, né? Móvel. Se apaixona cada vez mais. Mesmo que não vá usar a ferramenta, não, mas fazer parte da coleção aqui, né? Não, a gente não tem agora como usar, mas daqui a pouco a gente inventa um jeito. Descobre. Tem um cliente em Caxias do Sul, que a gente faz sempre todos os anos uma rota, né, pro sul, vai pelo litoral e volta pela serra. E tem uma loja que é cliente nossa em Caxias do Sul. Eles começaram a trabalhar com as ferramentas, hoje tem uma gama grande, o leque é muito grande de nossos produtos lá, e ele tem clientes que era fã de outra marca, começou a usar a nossa ferramenta, gostou. Hoje ele tem um painel de todas as nossas ferramentas, mas não usa. Porque ele tem a paixão de ter ali exposto, sim, né? E tem algumas pessoas que eu conheço que tem essa pegada mesmo. Eu sou colecionadora, viu, gente? Pode me mandar. Mas eu confesso, tem várias ferramentas que eu não uso, mas eu teria só Eu sou colecionadora, pode mandar. Tem painel completinho. Não usa, mas normalmente precisa. Não, e eventualmente, né, acaba precisando. Às vezes não é aquela ferramenta de uso mais pesado, contínuo, mas
para uma coisa ou outra, né? Você ter ali uma... uma vez eu comprei, assim, eu sou a pessoa que eu compro muita coisinha por impulso. Como minhas peças são pequenas, então eu qualquer coisinha assim, eu falo, ai, mas vai que um dia eu preciso, né? Vai que... Aí eu comprei uma vez numa loja dessas, bem assim, loja de construção, tinha lá R$10 um kitzinho daquelas limas bem pequenininhas, fininhas. Nunca tinha usado aquilo, mas eu olhei e falei, um dia eu vou precisar disso. Comprei, porque gente, tava barato. Parece que eu também tenho uma Achei, gente, é bonitinho, entendeu? Eu falei, no mínimo, né? Gente, não é que aquilo veio assim, aí eu faço, tem uns pentes garfos que eu faço. Perfeito para eu poder fazer o acabamento dos dentes. E assim, até então eu nunca, já fazia esse pente garfo antes e me matava na lixa para fazer dentinho por dentinho, que é tudo manual, né? É o tipo de coisa que máquina não alcança. E aí eu falei, tá vendo? Eu sabia que eu ia dar um uso. E hoje eu não sei como eu vivi sem essas liminhas, Hoje gente. você também tem a micro-retífica que ajuda a fazer isso. Então, que eu uso bastante também. Aí. Mas tem lugarzinho E aí não... que aí não pega. Porque como ele é um dente mais espaçado, então às vezes a própria lixinha, porque a borda dos dentes eu faço tudo na micro-retífica. Aí eu vou tudo ali no acabamento. Mas aí tem um meinho ali que não dá. Eu tenho que pegar a liminha, aquela redondinha, Pra dar um acabamentinho. no dente. Mas assim, aí é isso, é o último trabalho, é o último detalhe ali, que né? tá ali do detalhe. Finalização. Detalhe do detalhe. A cereja do bolo. Exatamente. Mas é isso, comprei total no impulso e hoje não vivo sem, assim. Muito doido. E a gente sempre acaba utilizando, né? De uma forma ou outra, a gente vai aproveitar ali aquela ferramenta que a gente adquiriu. Que é o que vocês falaram, uma hora isso vai ser utilizado. Não, e eu tive a minha experiência quando eu comprei. Eu tenho uma parafusadeira furadeira da Enhel. Eu tava no trabalho em São Paulo, e aí deu pau na minha máquina. Bom, preciso de uma, corri numa marca aqui, não sei se pode falar a marca, né? Corri na loja, e eu não sabia que eles vendiam. E o vendedor estava com ela. Eu não sei o que ele estava fazendo lá. Eu falei, nossa, essa eu não vi ainda, deixa eu ver. Pô, legal, Ele falou, tá vendo essa não, porque é a última, não tá vendo. Eu falei, vai, tá vendo, assim, se tá aqui, tá com a etiqueta, vai vendo. Sim. E aí, inclusive, até, eu ia comentar aqui, teve uma das baterias, ele falou, olha, mas uma das baterias, e eles estão usando exatamente que uma das baterias eu não posso te vender. Eu falei, vai vender sim, que eu quero essa. E aí, até pontuar a importância daí quando a gente conhece a marca, e não é jabá, porque eu não sou patrocinada pela Enhel, foi o pós-venda, porque quando eu mandei a bateria, lá em Pira tem duas lojas que assistências de vocês, que mandei, na hora, voltou. Isso faz muita diferença, que uma semana, acho que 2, porque eu demorei 10 dias para mandar a foto que eu tinha que mandar do negócio para vocês me retornarem, assim. Isso faz muita diferença também. Quando a gente fala de ferramenta, de quando você... Porque tem a ferramenta que você compra, poxa, eu vou lá, pesquisei, quero, e tem aquela que você tá na porta do cliente para terminar e você vai precisar ir numa loja e comprar e aí você saber que você pode chegar na marca, poxa, eu vou ter assistência, eu sei que é boa, eu sei que é isso, porque tem isso, né, Lu? Tem, demais. Você já comprou e falou, puta, comprei pra um negócio e realmente vou usar pra um negócio, porque não vai funcionar mais, né? Então eu tive a experiência com a Enhel, e ela é de 12 milímetros, a cabe broca de 12 milímetros, ela tem que ir pra toda a obra, fura de serra-copo, fura disso. Tudo, né? Que é onde você começa a selecionar, pô, essas ferramentas eu faço tudo isso, então eu posso eliminar essa e essa. E a caixinha da marcenaria vai diminuindo. Você tem menos, com mais qualidade e mais possibilidade, do que ter mais, com cada uma possibilidade diferente. Pois é. Não, e você tá falando disso, né, dessa coisa da gente, dessa confiança na marca. Eu também, eu tava até comentando com a Jéssica, quando a gente começou a conversar sobre, que eu comecei a marcenaria, uma das primeiras ferramentas que eu tive foi exatamente a micro-retífica da Enhel, e que eu usei por muito tempo e tal, e aí ela quebrou. Eu não consegui consertar, porque eu também, falei com a marca, tive um super retorno, assim, de pós-venda pra, tipo, não, manda aqui, a gente conserta, né, e tal. Eu acabei não conseguindo mandar, só que aí eu falei, vai ser mais fácil eu comprar outra, eu comprei outra da Enhel, entendeu? Tinha possibilidades de comprar outras e tal, e eu acabei comprando a mesma exatamente por isso, assim, porque daí você sabe que, poxa, já tem se eu precisar de qualquer coisa, eu sei que eu tenho com quem falar, fora a qualidade, o suporte, exato. Então, eu acho que isso faz muita diferença. Porque eu comentei sobre isso, porque quando a gente entra nesse mercado, a gente tem a tendência de, eu vou comprar essa porque está mais barata. Ou eu vou comprar essa porque essa marca... E cara, faz muita diferença você ter qualidade que você trabalha. Não, a ferramenta de trabalho da gente tem que ter qualidade, porque senão o trabalho não é bem feito, fora... A segurança que é o ponto, o ápice. Principalmente quando a gente fala de disco de corte, de máquina de corte.
Não tem como você usar uma coisa... Você está exposto ao risco, né? Então, Exato. A gente já tá, né, de usar uma máquina de corte, né? Se não tiver... qualidade, né? E fora que essa primeira experiência, né? Porque acho que também tem muito isso. Uma vez que você tem uma primeira boa experiência, seja com que ferramenta for de determinada marca, isso já denota para você para todas as outras, né? Automaticamente você já associa isso às outras, né? Essa mesma qualidade. Então eu acho que é muito importante, assim, quando você tem uma linha que tudo é bom, né? Ah, exato. E faz muito parte como profissional, a gente tem que olhar para isso, né? Falar, poxa, isso vai realmente me ajudar ou isso vai ser uma dor de cabeça lá na frente, né? É uma coisa que eu aprendi da marcenaria, assim, que eu levo pra vida. Qualquer 1 milímetro que você deixar pra trás, lá na frente vai aparecer. Vai cobrar. Ah, não, tá só 1 milímetro fora da nada. Aí você terminou a casa, aí você olha, é aquele cantinho que o cliente vai olhar, que é aquele 1 milímetro que tá fora. É aquele que ele vai perceber, né? E leva essa regra pra vida. O detalhezinho que você deixar pra trás aqui... Ela é pequena agora, mas ela começa a crescer. Vai impactar. Vai impactar lá na É frente. incômodo. Uma vez que você viu, que ele se torna incômodo, né? Então a gente tem que pensar muito em qualidade. Eu acho que é um diferencial até que você citou, Lu, que quando as mulheres entram nesse mercado, a gente vem com esse olhar assim, antes de eu comprar, deixa eu pesquisar, ou do que é isso, rola uma pesquisa. Tem muita gente que entra em contato com a gente para perguntar as coisas. Ah, tô começando agora, o que você indicaria pra gente comprar ou pra gente começar? Você acha que eu preciso dessa máquina agora? Eu não preciso dessa máquina agora, né? Tem muita gente que acaba perguntando A isso. instrução, né? A instrução. E é legal, eu acho importante a gente ser um caminho de voz, né, para falar sobre isso em áreas diferentes, né? O que ela faz tem nada a ver com o que eu faço, as duas são marceneiras, mas são áreas bem diferentes e trazer isso de conhecimento. E legal saber que vocês têm essas explicações, porque são coisas que a gente tem que compartilhar. Poxa, você vai escolher uma máquina, você tem que olhar para isso, você tem que olhar a amperagem, você tem que olhar o que você vai fazer, por quanto tempo você vai trabalhar, qual que é a potência que você precisa, o tipo de parafuso e tudo mais, né? Tem toda uma orientação, né, da marca, e nós nos preocupamos A com gente isso. faz Na verdade, muito isso. o foco é o atendimento, né? A gente está a todo momento se importando com o cliente, se importa com o pós-venda, né? Porque muitas vezes ele compra e ele não tem a orientação certa. Exato. A gente tenta de todas as formas atender ele, né? Pô, liga lá no pós-venda, eu tô com dúvida e tal coisa. Precisa, a gente vai lá e faz um vídeo. Né? Muito legal. De forma correta. Não, e o mais legal é a comunicação que vocês fazem com o cliente, porque eles mandaram foto, confirmaram se o estado que eu deixei da máquina era aquele mesmo, se tinha... Então tem todo um acompanhamento para você saber se está sendo bem feito, porque tem lugares que às vezes é credencial e tal, mas são pessoas que estão trabalhando lá e a empresa não conhece. Sim. E aí vocês fazem um acompanhamento simultâneo. Isso fez toda a diferença, porque do que ele me avisava, vocês já tinham mandado o protocolo, já tinham mandado foto. Olha, já foi enviado, por favor, confirma que você recebeu. Foi autorizada a troca, não foi autorizada a troca. Isso é um acompanhamento que eu achei super legal. Tava falando pra Lu, quando vocês me convidaram, eu falei, cara, eu faço questão de ir, porque eu fui cliente e gostei muito do atendimento que eu tive. Principalmente porque eu tive um atendimento de, teoricamente, uma troca de um defeito que veio na bateria. Mas foi o defeito dos meninos lá, viu? Eu que comprei o da loja, eu comprei o da loja. Eu não comprei zero e veio com defeito, eu comprei o que os meninos estavam usando. E aí isso faz toda a diferença da escolha. Isso faz parte da gente, como profissional, saber selecionar o que a gente está comprando, né? Então, quanto mais as marcas se aproximam de ensinar a gente como usar, mais fácil o consumidor adquirir, né? Pelo menos... Até porque pensa assim, né? A gente, é que nem isso, né? Acho que você tocou num ponto que é muito importante. Apesar de nós duas sermos marceneiras, a gente trabalha em áreas completamente diferentes. As máquinas que eu uso... Exato, as máquinas que eu uso são completamente diferentes das que ela usa, né? Então, é muito legal tanto ter essa variedade e, às vezes, uma coisa que ela vai explicar para um determinado nicho é completamente diferente do que eu vou explicar para um outro. Mais bruta, ela já trabalha com madeira Exato. mais eu trabalho com, literalmente, móveis planejados. Tecnologia de móveis planejados, né? Porque eu ensino a fazer marcenaria sem ter máquinas grandes. As pequenas não tem jeito, é caixas e caixas de máquina. Se você não tem máquina grande, você tem que ter muita máquina pequena. A esquadrejadeira é caríssimo, né? Sim, já tive também. Hoje eu trabalho com tecnologia, mas com parte de terceirização na marcenaria, né? Então eu tenho a marcenaria de planejados, tem a parte do empreenda, tem a parte do sistema Flap, que é uma ferramenta de precificação. Então cada um no seu nicho, mas a todos eles você tem que trazer a tecnologia e o conhecimento para ser aplicado da forma correta para rodar. Hoje mudou a tecnologia também da marcenaria, né? De móveis planejados. Hoje você vai na marcenaria, você leva o seu projeto, eles cortam a medida que você precisa. Tem muitas empresas que estão fazendo. E é o futuro. Por isso que a gente fala que o marceneiro em si ele tem que se adaptar à nova realidade. E aí, onde eu no começo falei que a nova mão de obra de montagem e instalação vai ser muito público feminino, voltado ao público feminino. Por quê? Porque hoje você tem muita facilidade de produção.
As fábricas se aproximaram da gente. Tem muita gente que tem um olhar ruim para isso, mas eu vejo assim, poxa, hoje eu faço meus móveis planejados em máquinas de 3 milhões sem ter investido, teoricamente, nada. Mas eu tenho a qualidade deles dentro da minha oficina. Mas aí onde vai estar o detalhe, né? É você pegar aquilo que a terceirização não faz e conseguir fazer na obra a diferença. Que aí vai fazer a diferença você ter ferramentas. E vai fazer a diferença você conhecer também de toda Plana, essa tecnologia, né? Você tem uma serra de bancada na obra, você tem uma meia esquadria para fazer um acabamento 45 graus. São coisas que você tem que... E é o futuro da marcenaria. Não é nem o futuro, eu já diria que é hoje né? Que as pessoas ainda não se adaptaram. Porque quando você fala de tecnologia na marcenaria, muita gente só imagina software, grandes máquinas... Mas para a própria parafusadeira com bateria já é uma tecnologia. É praticidade. Ainda assim, temos algumas ferramentas, principalmente voltadas à marcenaria, que são ainda a fio, né? Dependendo do porte, né? Por exemplo, a serra de bancada. Não ela é vai uma ter potência como. que ela exige, né? Ali, uma carga elétrica, né? Depende. Hoje, assim, a gente fala assim, a tecnologia de baterias, ela mudou muito, facilitou muito, ela é muito mais duradoura do que a tecnologia antiga. Só que ainda não dá para 100% tirar a linha elétrica e trabalhar com... mas ainda assim, por exemplo... Mas o brasileiro nem está preparado para isso, né? Muito isso daí, né? Não, só da gente ver, por exemplo, beleza, a máquina é no cabo, mas a gente tem, por exemplo, hoje uma tecnologia de serra, por exemplo, para colocar numa serra de bancada, a serra que não vibra, a que tem dente para madeira tal, a que tem quantidade de dente para um outro. Exato. Então, isso tudo já é uma tecnologia, né? Nós temos, por exemplo, a serra de esquadria, bateria, nós temos plana bateria. Olha lá, serra de esquadria. É uma facilidade. Poxa, a gente fazer um trabalho lá, vou dar uma acabamentinha ali, vai dar planinha ali, finaliza. Exato. Não tem como fugir disso. Esse tipo de ferramenta você não tem como fugir. Ainda não inventaram... Quer dizer, só se a gente fizer os móveis e depois construir a casa. Aí talvez... do telhado, né? Exato. Aí talvez a gente não vai precisar desse tipo de acabamento. Mas eu acho que eu não conheço uma obra que você não precisa usar uma tico-tico, uma plana, ou fazer algum tipo de ajuste, uma própria parafusadeira e tudo mais. Sempre tem que ter. Sempre tem que ter. Não tem jeito, né? E aí tem que usar a tecnologia e a inteligência do que vocês fazem. Que é legal ter essa proximidade com o consumidor final, porque às vezes a pessoa não tem nem ideia, né? Sim. Olha lá e fala, não, é importante, mas não é, né? Mas aí quando você começa a ler tudo que vocês pensaram para construir aquela ferramenta e no que ela facilita, aí vai começar a fazer todo sentido. Sim, hoje você tem que muda completamente. Fala assim, hoje eu não faço mais, não abro mais mão de ferramenta da bateria. Não quero mais nada elétrico, quero a bateria. Mas não vai. E não tem como voltar, né? As coisas que são boas não tem como voltar. Exatamente. Depois que você conhece o que é bom. Se você não tá lá, exatamente. Por exemplo do carro, né? Quando você tem um carro manual, você ama seu carro manual. Quando você tem o automático, você tem discriminação com o carro automático. Não, carro automático, eu gosto de trocar a marcha. Gosta até ter, né? Você não quer mais saber. Não quer mais saber. Pega 2 horas de trânsito aqui. Gente, quem não gosta de facilidade, né, gente? Pega 2 horas de trânsito no carro manual pra ver se você gosta mesmo. Não, você fala, é questão da bateria. Nossa, uma vez que eu aprendi a trabalhar com ferramenta da bateria, você se adapta à questão do tempo de uso, né? A troca das baterias quando acaba. Você tem as reservas, você tem que ter. Não adianta você ter uma bateria e você querer para tudo que realmente não precisa, tem que esperar carregar. Mas você tendo 2 ali, pô... Não, e é isso, né? E aí junta as duas coisas, né? Não só a facilidade, a tecnologia, mas também a produtividade que se ganha nisso tudo, né? Então... Não, e faz muita vantagem para o mercado, né? A ideia do martelete, por exemplo, uma coisa que você demorava... Poxa, usar uma furadeira normal, o tempo que você demorava para fazer uma furação em concreto, mas você está com uma broquinha certa e tal... nem se compara. Não se compara. A energia que você gasta. Aí tem gente que olha a gente trabalhando e fala assim, mas aí ficou fácil, né? Que bom, né? É que você não vai estar mas aí ficou fácil. Aí você chega lá com laser, com trena, com o negócio tudo... mas aí ficou fácil trabalhar, né? Aí, que bom que as pessoas sofrem ainda, né? Assim, igual você falou da questão do furo em concreto, né? É igual a gente fala assim, a furadeira ela faz, mas não é o trabalho dela. Aí parte o martelete. E a não, ela faz, mas o sofrimento vai ser menor, né? A gente fala assim, gasto de energia da manteiga, né? Exato, você nem sente. E nós somos os únicos que temos furadeira bateria. Olha lá. Olha só. Porque existe a parafusadeira. Que é maravilhosa. Para furar a alvenaria, mas nós temos a furadeira bateria. Mas eu coloco, se alguém vai furar concreto, furar com a bateria, furar com a parafusadeira, furar com o martelete, não volta. Não volta mais. Furou com o martelete uma vez, não volta mais, não né? Volta mais. Então. Você vai fazer um furinho de 6 mediu, uma broquinha de 6, você monta lá o marteleiro. Sabe que uma vez... até de atravessar a parede. Uma vez eu me meti a fazer um pergolado, que não é absolutamente meu tipo de coisa, mas falei,
um desafio. Tá, o desafio. Vou. E aí eu usei martelete pela primeira vez porque eu precisava furar o chão pra fazer a fundação. Exato. Gente, eu furei um chão de concreto de um apartamento em 2 minutos. Não, é outra vida. Pra fazer uma ancoragem assim muito forte. Isso 2 é legal, minutos. as pessoas falam assim, mas a dificuldade tem o peso da marcenaria pra gente, faz diferença, mas hoje você tem carrinhos que levam as coisas, carrinho pra carregar, e aí você tem ferramentas que vão fazer isso, que vão trazer a força que você não precisa aplicar, né? A gente vai se virar pra fazer o furo, mas pra que sofrer se hoje já tem uma tecnologia que resolve, né? A questão da A gente conhece utilização tudo. correta, né? Porque tem muitas pessoas que também forçam muito a ferramenta e não tem necessidade. Exato. Quantas vezes já vi prestador de serviço furando assim, de sair fumaça ali, você vê que a broca tá errada, que o cara tá forçando a máquina e continua fazendo aquilo ali. Né? Aí você pensa, meu Deus, ele tem mais 8 pra fazer furos. Vai chegar no final, vai quebrar a broca, não sabe por quê, né? Ou então o cara vai falar no meio do dia, vou ter que sair comprar uma broca. Porque comprou errado, né? Então a informação né? é Às muito vezes importante. esse tipo de coisa, inclusive, dá prejuízo pro contratante, né? Pro cliente, porque daí muitas vezes, sei lá, vai cobrar o preço de uma reposição de material, de um negócio que não precisava, mas porque por mau uso acaba precisando repor ou comprar mais material ou coisas do tipo. Ou até mesmo a demora, né? Porque daí acaba você ter... Gasta muito Não, mais 2 tempo. horas. Imagina aqui em São Paulo, vou dar um pulinho ali. 3 horas depois. Se tiver no meio, na passagem do meio da feira, tava errado. É Com verdade. certeza, isso é verdade, gente. É muito complexo isso, né? É complexo. Bom, e pra gente finalizar aqui esse tema, que a marcenaria cresceu muito, é um mercado muito que vem em expansão, Sim, é muito muito intenso. Quando a gente fala marcenaria, né? Como a gente falou, temos 2 exemplos de marcenaria, né? Sim, Bem porque diferente. É o nicho e o subnicho, É. né? As caixinhas. É Tanto muito que quando você fala, não sei você, Lu, quando alguém fala assim, sou marceneira, nossa, eu precisava fazer um negócio, você fala, Sempre. olha, eu sou marceneira, mas eu não faço isso. É. Aí a pessoa Mas já aí olha... indico. Exato. Mas as pessoas estranham, porque aí acha que aí mistura marcenaria com carpintaria, com coisa. Exato. Calma, não é porque envolve madeira que é igual, esse né? nicho. É igual médico, eu sou médico, mas você é especialista São em várias quê? especializações, Com certeza. E aí, pra finalizar, né, eu vou fazer uma pergunta que vai ser direcionada pra vocês duas, que seria assim, qual conselho vocês dariam, né, pras pessoas, principalmente as mulheres que querem se inserir no mercado da marcenaria? Começa por você, Luana. Legal. Eu acho que o conselho é assim, comece. Né? Independente de ter, né, um arsenal de ferramentas, né? Muita gente pergunta isso pra gente, né? Ai, como que eu começo? Que ferramenta que eu tenho que ter? Acho que vai depender, né, do nicho, do que vai fazer, se é mobiliário, se é artesanal, se é, enfim, utilitário. Então, eu acho que assim, é começar com o básico, com o que for acessível, não ter medo. Porque, no fim, às vezes a gente fica nessa de, ai, mas, sei lá, eu não vou ter força, ou não sei o quê. Eu acho que são 2 coisas, assim. Primeiro é começar e, ao mesmo tempo, também estudar. Porque eu acho que é muito essencial a gente cada vez mais entender tecnicamente. A gente tem muita possibilidade. Né? Eu acho que tem muita coisa, assim. Eu pequei muito nisso no início, né? E apesar de eu ter começado estudando, eu fui para uma oficina estudar e viver na prática aquilo, eu tinha muito pouco acesso a uma parte muito essencial, né, que hoje eu inclusive aprendo muito com a Paulinha, que é esses detalhes mesmo, né? Detalhe de ferramenta, detalhe de negócio, detalhe de reaproveitamento das coisas para você não desperdiçar. Então, estudar também é muito importante. E hoje, né, eu também comecei há 7 anos atrás. Hoje a gente tem muito mais acesso a muito mais informação, né? Então, mesmo que você busque uma marcenaria mais tradicional, queira trabalhar com ferramentas clássicas, ainda assim aquilo tem uma técnica, aquilo tem um porquê, o tipo da lâmina, o tipo do... Aliás, tem muita técnica. Muita. Madeira maciça Então, é muita. e tem muita gente disposta a ensinar, muita gente disposta a trocar, né? Seja fisicamente, a internet facilita muito esse contato com mestres aí que estão o tempo todo trazendo. Então, acho que para mim o principal é assim, é começar sem medo. Por onde der. Se você tem uma ferramenta boa, ótimo. Se você não tem acesso a ferramentas ainda ideais, vai com o que dá, adapta para o que dá e isso vai naturalmente crescendo, isso vai naturalmente te levando para outros caminhos até que você possa realmente, mas começar e estudar. Acho que é o grande conselho. Legal. E pra você? Eu complemento, né? Estudar é uma das coisas que eu mais falo e mais faço, né? Que é ensinar conceitos. Eu acho que assim, tudo que a gente vai fazer na nossa vida,
a gente tem que entender aonde a gente quer estar, né? Se você quer ser só marceneiro, tá tudo bem, marceneira tá tudo bem. Se você quiser ser empresário da marcenaria, tá tudo bem também. E todas elas você vai ter que se dedicar, porque não é fácil, apesar de parecer, não é fácil, são várias etapas com vários processos, né? Então, eu sempre falo para quem tá começando primeiro entenda o mercado que você vai se inserir, né? E saiba o que você quer fazer, ou pelo menos para onde você quer começar, porque o mercado pode te levar para um outro caminho, que você nem conhece. Isso que é o mais legal de você entrar em profissões assim, diferentes, né? Porque o mercado ele vai te direcionando. Mas acho que você adquirir o conhecimento para fazer o certo, e aí tem que ser sempre ganha-ganha, né? O cliente ganha, você ganha, né? Eu acho que fazer o jogo do ganha-ganha sempre é o que faz toda a diferença. Aí, mas é uma mulher, tem dificuldade? Dificuldade a gente vai ter em qualquer profissão para fazer qualquer coisa. Qualquer coisa. Mas eu acho que quando a gente se impõe no que a gente gosta, hoje eu chego num lugar, como a Lu também, chega e fala, eu sou marceneira, a gente não tem, é que, sabe, eu sou marceneira. Quer ser marceneira? Então eu sou marceneira e eu vou ser e vou atrás. E aí, conhecimento, ferramenta, como eu vou fazer isso da melhor forma, como eu vou tratar o meu cliente da melhor forma. Então eu também deixo essa dica indiferente do que você quiser fazer, pesquisa sobre o que você está fazendo. Não entra na loucura, não existe milagre, né? Nada no caminho. Existe, mas também não é assim para toda hora, para todo mundo, né? Então as coisas precisam ser bem feitas. E eu acho que a primeira tomada de decisão o que me impede de ser o que eu quero ser, né? Hoje não tem nada que impeça a gente de ser o que a gente de fato quer ser, né? Só que tem que saber das responsabilidades que vem junto, né? Como qualquer profissão, né? Então, estudar e ser responsável e entender aquilo que você quer fazer, né? Sim. É importante. E que tem mercado, gente. Vem E tem. E ou se tem. Muito. Aliás, é um novo mercado, né? De vez em quando tem que recusar trabalho que não dá conta, né? Então... Não dá conta, exatamente. Então pode vir que tem espaço para todo mundo. A tendência, igual você falou, da marcenaria, né? Móveis planejados. As pessoas estão cada vez mais investindo em móveis planejados e deixando aqueles móveis lá de lojas, né? Sim. Ficou bem competitivo, né? É um mercado que ficou bem competitivo. E aí a gente cai nessa questão da mão de obra, que é uma mão de obra que vai precisar muito e não tem pessoas que se especializaram. Existem as pessoas mais antigas e as mais novas. É aquilo que eu falo, a nova geração não foi criada para ser braçal, gente. Não foi. É o que a gente fala, né? O filho do pedreiro... Ele não é mais pedreiro. Ele quer ser engenheiro. Exatamente. E tá tudo beleza, mas alguém vai ter que montar isso que foi inventado. Ele não quer mais ser o marceneiro, ele quer ser o projetista. Projetista, exato. Eu já vou na contramão disso. Você sabe que agora eu vou começar a fazer estágio de montadora, né? Então, mas vou isso nessa. Porque Mas porque como eu não sou do mobiliário, mas eu quero muito aprender sobre, né? Então, eu fiz umas parcerias aí com o pessoal que faz móveis e aí eles falaram, quando tiver uma obra, um negócio pra montar, te chamo, você vai com a gente pra aprender. E a primeira aula que você tem que aprender é mexer com ferramenta. Exatamente. Não tem como você trabalhar no mundo da marcenaria sem ferramenta. Não tem como. Não tem como. Não tem como. Hoje tudo exige ferramenta. Não tem como. Você vai chegar lá para quebrar uma casa, você vai chegar com uma talhadeira, um martelo lá, você não vai fazer nada. Mas o quanto de tempo você vai demandar para isso? Quando chega com um martelo demolidor, você termina metade do tempo. Pois é. Não, e tem muito mercado, e aí, puxando para a construção civil, as novas coisas da construção civil, quem que é que vai trabalhar com isso, sabe? Então tem muito espaço aberto para a gente mudar isso, e aí tem vocês estão trazendo mulheres aqui que estão falando sobre isso, mas faz toda a diferença. Faz toda a diferença. É um olhar diferente, uma mão de obra diferente, e que hoje a tecnologia facilita, porque a gente não tenha de fato que ser tão braçal em questão de ser grande, ser forte, ter uma mão grande para conseguir fazer. Não, porque a tecnologia das ferramentas permite que a gente use da mesma forma, dar esse suporte. Exatamente. Isso para qualquer área. Até isso, né? Até o trabalho mais braçal disso também tem tecnologia hoje em dia, né? Também evoluiu muito. Então, a gente tem muita possibilidade e acho que a mulherada tem que vir mesmo, porque tem muito potencial. É um universo imenso a ser explorado, exatamente. E eu fico super orgulhosa de estar nesse meio e estar batendo com o pé nas portas. E conhecer tanta mulher maravilhosa, né? Porque acho que a gente tem sorte de estar num grupo assim que a gente conhece muita mulher maravilhosa. Com muito talento. Com muito talento, que faz as coisas mais doidas possíveis, assim. E é engraçado porque eu, pelo menos, tenho essa sensação. Às vezes as pessoas olham pra mim e falam assim, nossa, como que você faz isso? Não sei o que. Eu falo, gente, é tão fácil. Mas aí eu olho da amiga e falo, meu Deus, como que você faz isso? A gente fica se admirando mutuamente, porque são coisas muito diferentes e cada uma com a sua técnica, com o seu talento. Então, até no mundo da marcenaria de planejados, como eu uso a parte muita de terceirização, às vezes vai pra obra assim, 130, 140 chapas cortadas e fitadas e furadas. E os mais antigos olham e falam, como que você... Como? Aí você tá falando de 1.600, 1.700 peças, assim, né? Como? Eu falo, gente, é um mega Lego.
É um mega Lego. Mas, gente, bacana. Agradeço muito a participação de vocês. Foi uma honra aqui, essa representatividade. Saber, né, como essas mulheres dominam aí o mercado. Então, é um orgulho. Principalmente pra mim, né? Claro, imagina. É um orgulho ver essas mulheres aí mandando ver. Então, assim, agradeço de coração, tá? Obrigada a vocês pelo convite. Com certeza. Falar sobre isso, convide sempre. É a nossa paixão, né? É a nossa paixão, com certeza. Marcenaria é paixão, mas acho que ferramenta vem primeiro, né? Sem dúvida, sem dúvida. Com certeza. Bom, gente, é isso. Agradeço vocês. Sigam as nossas redes sociais, @Enreobrasil e @Âncora Sistemas de Fixação. Estamos encerrando aqui mais um Fala aí, mestre. Muito obrigada a todos. Obrigada. Valeu.